Então ele diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então esse zelo é você, isso aqui, esse ser zeloso e aí se arrepender, quer dizer o quê? Você toma conhecimento da verdade, vê a sua situação, analisa, vê que você está errado, então você se arrepende, se volta para Deus, escolhe o lado correto. É isso que ele está dizendo. Então ele dá uma oportunidade. Apesar dessa igreja não ter nenhuma coisa boa para Jesus falar, você tem isso de bom? Ainda assim Jesus está dizendo, olha, arrepende-te. Ainda tem jeito para você. Você está numa situação triste, lamentável diante de Deus, mas tem jeito ainda. Ser zeloso quer dizer, então, olha a advertência, olha a repreensão. E vai, segue isso. Olha para você e vê que a repreensão é para você mesmo. Se arrepende e volta para o Senhor. Pronto. E ele dá a promessa para quem se arrepender, se voltar para ele, a maior das promessas de todas as 7 igrejas aqui. Essa promessa é a maior. Se assentar com ele no seu trono. Para poder incentivar mais ainda o arrependimento da igreja. Do anjo da igreja que vai fazer com que o povo também o siga nesse arrependimento. Então ele diz, quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Aqui o ouvido espiritual. Aquele que ouve e é capaz de discernir. Eu estou vivendo errado, preciso me consertar. Esse tem o verdadeiro ouvido espiritual. Vamos então à nossa revista. Vamos passar então pelos ensinos do pastor Cláudio Odô de Andrade, nos comentários da revista. Nós vamos ver aí 3 partes da lição. Primeiro, a identificação de Jesus. Segunda parte, situação espiritual da igreja de Laodiceia. Terceira parte, como reavivar uma igreja morna. A nossa introdução diz o seguinte, Laodiceia de nada tinha falta, possuía tudo em abundância. Aos olhos do Senhor, porém, não passava de uma igreja pobre, cega e miserável. O que lhe sobejava em riquezas temporais, faltava-lhe em bens eternos. Ela retrata as igrejas que, descobrindo-se como reino de Deus, reconstroem-se como impérios humanos. Jesus não mudou, continua a zelar pela qualidade espiritual de sua igreja. Ele requer que sejamos fervorosos no espírito, porque não haverá de aturar crentes mornos e indiferentes às reivindicações de sua palavra. A mornidão espiritual é repugnante ao Senhor. Observemos, pois, com reverência e temor as advertências que nos reservou o Filho de Deus neste domingo. Então consideremos aí as advertências de Jesus e vamos ver a situação que nós estamos vivendo, se nós estamos dando mais valor às coisas materiais do que às espirituais. Então vamos ver a nossa situação e vamos ver que estamos errados, analisarmos isso, nos arrependermos, nos chegarmos ao Senhor. Ele está pronto a perdoar. Vamos ver a nossa lição então, dentro da primeira parte aí, a identificação de Jesus. Tendo em vista a soberba e a presunção espiritual da igreja de Laodiceia, uma das principais cidades da Ásia Menor, apresenta-se o Senhor Jesus com irrecorríveis credenciais. Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então a cidade era presunçosa, porque se achava rica, poderosa, não precisava de ninguém, de nada, era autossuficiente devido à sua riqueza. Tanto a sua riqueza comercial, como a sua riqueza depositada ali, como também a sua parte de medicina, cuidando da saúde. Então se julgava ali superior, tranquilo, não precisava de ninguém, nem de Deus precisava. E a igreja começou a absorver essa ideia, achar-se muito grande, poderosa, sem precisar de mais ninguém. Auto-independente. Isso é a soberba que já veio do coração de Satanás. Então essa parte 1 aí, a identificação de Jesus, nós temos aí, tópico 1, a testemunha fiel e verdadeira. Tópico 2, o princípio da criação de Deus. Então dentro do tópico 1, a testemunha fiel e verdadeira. Se Laodiceia vive de mentiras e de aparências, Jesus não tem outra alternativa senão a de apresentar-se ao seu pastor como a testemunha fiel e verdadeira. Conclui-se, pois, que a Igreja de Cristo tem a obrigação de sustentar a verdade evangélica neste século maligno e mentiroso. 1 Timóteo 3,15. Mas como poderá uma igreja morna e que tem a cara do mundo levantar-se como a voz profética de Deus? Então aquela igreja vivia de aparências. Ela tinha o nome de igreja cristã. Então, mas ela considerava-se importante por causa
da posição social por causa dos bens materiais. E não por causa da presença de Deus em seu meio. Não por causa do poder de Deus operando em seu meio, mas é por causa da sua riqueza material. Então Jesus se apresenta para eles, como eles eram falsos, eles apresentavam uma realidade material e não espiritual, e Jesus disse: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Então eu sou a verdade, não minto. Todas as coisas se cumprem em mim. E eu, do jeito que está escrito a respeito de mim, eu vim, morri na cruz do Calvário, ressuscitei. Estou aqui escrevendo para vocês agora. No tópico 2, o princípio da criação de Deus. O anjo da igreja em Laodiceia, ignorando a suficiência divina, extravasa-se em presunções. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Apocalipse 3,17. Agora, porém, ele terá de saber que Jesus, como o princípio da criação de Deus, é o dono de todas as coisas, porque todas as coisas foram por ele criadas. João 1,3. Sim, tudo quanto há no mundo existe por causa dele e para ele. Romanos 11,36. Igreja rica não é aquela que tem ouro e prata, mas aquela que ainda pode declarar no poder do Espírito Santo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3,6. Sim, igreja abastada é aquela que, embora pobre, consagra ao Senhor preciosas almas. Conta-se uma história interessante que pode ilustrar isso aqui. Diz que Lutero um dia foi visitar o Papa, e o Papa então disse para ele assim: tá vendo, Lutero? A igreja não diz mais, não tenho prata nem ouro. Mostrou para Lutero aquela mesa cheia de dinheiro, e ali sendo contado aquele dinheiro, muita coisa, muito ouro, muita prata. E Lutero, olhando para aquilo ali, olhou para o Papa e disse: pois é, mas a igreja também não diz mais levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Que adianta a riqueza material sem a riqueza espiritual? A igreja não está no mundo para mostrar riqueza material, mas para mostrar riqueza espiritual. Tem muito pastor achando que a igreja está na terra para mostrar riqueza material. Prédios luxuosos, carrões, mansões. Mostra diante da sociedade uma condição material. Tem muita gente vivendo assim, muita igreja vivendo assim. Mas nós não estamos aqui para mostrar o material. Material é o mundo que ama esse material. Nós estamos aqui para mostrar o espiritual. Estamos aqui para mostrar Deus às pessoas. Mostrar a presença de Deus para as pessoas. E não a nossa presença ou o que nós temos. A nossa credencial deve ser a mesma de Jesus, de Paulo, de Pedro. Se apresentavam como representantes de Deus. E Deus confirmava que Deus estava na vida deles com sinais, prodígios e maravilhas. Essas são as verdadeiras credenciais. A pessoa prega a palavra de Deus e Deus confirma com sinais, prodígios e maravilhas. Essas são as verdadeiras credenciais do Evangelho. As pessoas estão querendo mostrar que Deus está na vida deles pelos seus bens materiais. Estão querendo mostrar o que eles possuem de riquezas materiais. Mas não mostram riquezas espirituais. Não há confirmação em seus ministérios da presença de Deus. Parece que as pessoas estão torcendo o sentido da igreja. Estudamos 3 meses sobre prosperidade aí falando, e as pessoas continuam do mesmo jeito. Não mudaram nada. Continuam acreditando que as credenciais de um ministério são as coisas que ele possui. É o carro, a casa, dinheiro. Parece que é isso. Que coisa triste. Quantas igrejas estão assim? Não, nós aqui temos prosperidade financeira, somos ricos. Temos isso, temos aquilo, temos aquilo. Tem gente que você vai na igreja dele e fica apresentando: nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos esse prédio aqui, nós temos esse aqui, aquele terreno é nosso e não sei o quê. Eu quero saber o que tem de Deus aí. Qual a real presença de Deus aí? Existe? Eu quero saber se está tendo aí batismo com o Espírito Santo,
está tendo libertação, curas, se as pessoas estão alegres com Deus, satisfeitas, se estão fazendo a obra de Deus, se os dons estão se manifestando. É isso que é o importante na igreja. Não são os prédios, os carrões, a riqueza material. Não. Então Jesus está dizendo, olha, vocês têm a riqueza material, reconstruíram a cidade aí que foi destruída. É isso que ele está dizendo. Mas eu criei todas as coisas. Eu sou o princípio da criação. Nada existe sem mim. Venha para mim. Eu sou mais importante que essas riquezas materiais que vocês têm. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, olha, basta um estalarzinho do meu dedo, acabou a cidade aí. Vocês não reconstroem nunca mais. Morre todo mundo. É isso que ele está dizendo. Então o principal é Deus. Busquemos Deus, a presença de Deus. As outras coisas não são tão importantes. Cuidado com isso. Parte 2 aí, a situação espiritual da igreja de Laodiceia. Onisciente que é, conhecia o Senhor Jesus a real situação de Laodiceia. Esta igreja que vivia uma vida de aparências e mentiras é desmascarada pela testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, sabe o que pensamos, sabe a nossa intenção, sabe tudo a nosso respeito. E não adianta ir para ele com mentira, com engano, com representação. Não adianta mostrar para ele a parte externa, ele conhece a parte interna e é o que vale diante de Deus. Nessa parte 2, a situação espiritual da igreja de Laodiceia, nós temos aí tópico 1, mornidão espiritual. Tópico 2, arrogância espiritual. E tópico 3, falta de percepção do próprio eu. Vamos ver então o primeiro tópico, mornidão espiritual. Se Laodiceia fosse fria, buscaria o calor de um avivamento. Se quente, espalharia esse mesmo avivamento até os confins da terra. Morna, porém, face indiferente a Deus e a sua palavra. Por isso o Senhor repreende-a. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Apocalipse 3,15. Então, se fosse fria, é porque ainda não tinha o Espírito Santo. Então não era crente, né? E tinha a possibilidade, então, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, receber o Espírito Santo e se tornar quente, se tornar fervorosa, de mostrar esse calor a todos. O calor, ele transmite, né, o calor para perto onde está a coisa quente. Todo mundo sabe que ali está quente. Então, ela seria quente e espalharia esse calor. Se ela fosse quente, ela já estaria espalhando esse calor por toda parte. E Jesus saberia disso e elogiaria essa igreja, que estava aí irradiando calor por toda parte. Mas não, ela não era nem fria e nem era quente, era morna. Tinha experimentado a salvação, mas não dava o valor devido às coisas espirituais. Não era quente, fervorosa espiritualmente. Então, como já tinham aceitado a Jesus, eram crentes. Mas, como não davam valor às coisas espirituais, não buscavam as coisas espirituais, então foram apagando o que tinha de aceso. Passaram a ser apenas uma denominação cristã, com o nome de cristão. Mas Jesus, se quem é seguidor de Jesus, Jesus era cheio do Espírito Santo. Deus operava sinais, prodígios, maravilhas através de Jesus. Então não adianta ter tanta gente ensinando a palavra de Deus, mas ensinam que é uma maravilha. Mas não tem fogo. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O que tem de gente sabido, inteligente, pregando, ensinando a palavra de Deus, é um monte. Agora, gente, onde é que eles buscam isso? Nos livros. A pessoa pega vários livros diferentes, lê, estuda aquilo ali, faz um resumo, que tem gente que sabe fazer um resumo bonito. Aí, fala aquilo ali, transmite, todo mundo, mas que maravilha, como fala bem. Mas não existe
nenhuma comprovação do seu ministério da parte de Deus. Só é falar. Ele não é espiritual, não é cheio do Espírito Santo. E é o que acontecia com a igreja. O pastor era assim, mas sabia ensinar aquela maravilha. Ele tinha dinheiro, era muito rico.